agradecer mais uma vez o convite, né? Quando a Carol chegou para conversar comigo, ela falou, Babi, você pode dar uma palestra em nome do Cosmo? O que você poderia falar? Eu fiquei pensando, o que a gente poderia falar? Falei, bom, Carol, vamos fazer um bate-papo, porque das nossas percepções, a maior dúvida a respeito da instituição é como ela funciona. Né? Embora eu acredito que para boa parte de vocês, né, tem uma parcela aqui que tem conhecimento, tem gente que já fez curso, aqui nós temos cósmicos também, que provavelmente vão interagir com a gente, vão complementar, que são mais antigos que eu. Falei, vamos fazer esse bate-papo porque temos que esclarecer um pouco da finalidade da instituição, né? Afinal de contas, ela existe há 25 anos. Na verdade, esse ano já está fazendo 26, mas deixei a logo comemorativa aí. 25 anos de história é bastante coisa. Uma história com muitas coisas aí sendo construídas. Então, o Corpo de Socorro em Montanha, na verdade, ele é... Oh, será que travou aqui? Eu abri a luzinha aqui. Acho que eu já passei. Lá em cima. Então, vou falando, né? Vocês podem me chamar de Babi também. Bárbara é o nome de registro, mas que minha mãe colocou só a Babi para... Ela colocou Bárbara só para me chamar de Babi. Eu gosto, mas também às vezes estranho quando me chamam de Bárbara. Então, na verdade, o Cosmo, ele é fruto de um trabalho coletivo. O Cosmo existe porque a gente trabalha em equipe. Esse é o nosso objetivo. Então, as nossas habilidades, né, porque às vezes é difícil um indivíduo ter todas as habilidades que são necessárias, então a habilidade do Clodoaldo, a habilidade do Logaroli, a minha habilidade, elas vão se agrupar para que a gente tenha um trabalho de equipe para contribuir com o objetivo da instituição. Mas outra coisa que é importante que todo mundo saiba, que o Cosmos só existe porque o Marumbi existe. Se o Marumbi não existisse, o Cosmos também não iria existir. E, obviamente, vocês sabem que a história do Marumbi, do marumbinismo, né? Esse final de semana nós tivemos um evento lá em Morretes para comemorar o 100 e poucos anos da subida do Olimpo. A história do Marumbi, ela é antiga, ela já é muito antiga. Mas o Parque Estadual Marumbi, ele foi criado em 1990. Mas todas essas pessoas que movimentaram o parque antes de 1990 contribuíram para que isso acontecesse. Para que ele fosse efetivamente, que ele se transformasse efetivamente em uma unidade de conservação. Então, dentro da minha área de estudo, por exemplo, a gente comenta que unidades de conservação são espaços territoriais com regime especial de proteção. E lá, nesse regime especial de proteção, tem algumas regras para serem seguidas, porque o objetivo principal é a conservação da natureza. Só que como ele é um parque, ele entra dentro de uma categoria, que a gente chama dentro da nossa legislação de conservação da natureza, que é uma categoria de proteção integral, que permite o uso indireto dos recursos. E o que seria isso, né? O uso indireto é através de atividades recreativas, sejam elas caminhadas, escaladas, contemplação, espiritualidade. Então, outro objetivo do parque é esse. Então, todas essas pessoas que caminharam ao longo do Marumbi, desde a sua trajetória, lá começou com o Olimpo, elas foram estabelecendo essa rede de pessoas que amavam esse lugar até que conseguiram criar o parque. E por que eu estou falando disso? Porque em 1995 o parque ele foi implementado. Ele foi criado em 1990, em 1995 ele foi definitivamente implementado através de um documento normativo, de um documento chamado Plano de Manejo, que orientava tudo o que tinha que ser feito lá.
esse documento é válido até hoje, está desatualizado, mas isso é um outro contexto. Mas dentro desse documento, em 1995, ele estabelecia também a criação de uma equipe de resgate. Então, o Cosmo ele veio para atender essa demanda, para ajudar com que o Marumbi de fato fosse implementado como parque. E aí começou a dinâmica, né, de várias pessoas com várias habilidades que se reuniram então, para contribuir para esse processo de implementação. E também, claro, tinha a questão de que as pessoas queriam aprender autorresgate. Né? Imagina, o Marumbi sempre foi conhecido pelo seu alto nível de capacidade técnica, é uma montanha difícil e qualquer roubada que você cair ali, né, o negócio é complicado. Então, o Cosmo surgiu dentro desse contexto para implementar no parque e também para que as pessoas que ajudaram nesse processo de estudo e criação, né, também que se fiassem em qualquer roubada ali, estava ali. Tá? Em 2007, esse parque foi ampliado, mas isso não foi atualizado dentro desse plano de manejo, mas hoje a gente sabe que Morro do Canal, tem tudo isso, os mananciais da Serra, tudo isso compõe o Parque Estadual do Marumbi, embora a nossa área de atuação fique mais ali na base. Mas se nos acionarem, a gente vai trabalhar em toda a área que contempla o parque, e inclusive fora também, que a gente pode ajudar. Então, o que é, né? Aqui eu trouxe umas fotos antigas, nem sei se for tá nessa foto aqui, não sei, tá? Tá ali, ó. Do lado do mato. Ali, ó. Então, eu trouxe uma das fotos mais antigas para mostrar algumas figuras aí que são conhecidas de muitos de vocês, que contribuíram para a construção da instituição. Né? Então, quando começaram a estudar a respeito de como montar uma equipe de resgate, você imagina, né? A gente, no Brasil, década de 90, ainda tínhamos uma certa defasagem a respeito de equipamentos, de maneira geral, tudo era muito improvisado. No primeiro momento, eles buscaram a literatura norte-americana, só que a literatura norte-americana, ela se distinguia um pouco da nossa realidade, porque lá eles têm acesso a equipamentos, né? Cada um tem o seu equipamento, tudo bonitinho. Então, isso dificultava um pouco a implementação dessas técnicas para a realidade tropical e a realidade brasileira. E aí, através de muita articulação, de pessoas que já atuavam dentro do cenário internacional, já eram conhecidos como escaladores dentro do cenário internacional, conseguiram um contato com o pessoal da Itália, com o pessoal de resgate da Itália. E lá eles utilizam um conceito, que foi muito bacana quando você começou a falar aqui do resgate, né, que você está no espaço limitado, você tem que usar os recursos que tem. E essa era a proposta do Cosmo, né? A gente está todo mundo doando o seu equipamento para a instituição, né? E aí um dos conceitos que eles usam ali dos italianos são os meios de fortuna, que é você utilizar os recursos que você tem disponível na sua mão e fazer da melhor maneira possível. Então aí começou a criar esse grupo de pessoas com essas habilidades, cada um foi estudando e foi fazendo essa troca de conhecimentos para poder se estabelecer. E aí, logo depois que eles, não sei precisar quanto, logo depois que eles já começaram, que eles estudaram, eles já praticaram isso no Longarone, né? O Longarone é o que melhor sabe falar a respeito disso do que qualquer um de nós aqui, né? Se quiser complementar aí a respeito disso, né? Foi exatamente depois, né? Que eles fizeram a formação deles. Foi, menos de 3 meses. Exatamente. Então, será que tudo que a gente estudou, tudo que a gente colocou como procedimento, tudo que a gente trocou de experiência vai funcionar? Funcionou. Eles usaram o resgate do Nogaró. E pense que, para vocês, a instituição, ela, na época, hoje nós temos os bombeiros, eles estão com melhores equipamentos, eles têm estruturas um pouco melhor, nós temos o BOST, né? O cenário de hoje, 25 anos depois, ele é distinto. Inclusive o perfil do visitante, que depois eu vou falar sobre isso. Mas naquela época, não. Naquela época os bombeiros não tinham nada, não tinham equipamentos adequados, né? Então também veio para isso, né? Veio para contribuir com essa força, a força oficial.
Então, tem essas duas finalidades para ajudar o Estado. Ajudar os bombeiros e ajudar o Estado na conservação do Marumbi. O Aldo tá na foto ali, né? Tá ali? Os bombeiros vinham fazer o curso. Isso. E até hoje a gente mantém essa relação aqui com eles. O Aldo é de chapéu amarelo. O de vermelho é vermelho. É o de chapéu amarelo, não é? Esse aqui não é o Draco? Não sei, eu não tô conseguindo. Não, lá em cima, lá da frente, chapéu lá amarelo, em onde cima. chama o Aldo. Mas, Tá lá, aí. ó. Lá, vai ter Então, e daí agora começa a falar um pouco mais sobre. Então, oficialmente, né? Ele está lá descrito como ele tivesse sido criado em 1996. Mas todo esse procedimento de você trocar conhecimento, de você formar voluntários, trocar e tal, isso levou um tempo. Então, nós somos uma associação sem fins lucrativos, tá? E nosso objetivo é apoiar a gestão do parque. Então, nós temos hoje um termo de cooperação com o Instituto Água e Terra, né, que é o IAT, o antigo IAP, para ajudar nas questões voltadas ao uso público que envolvem a visitação, tá? E também como uma força auxiliar dos bombeiros. Então, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, essa dinâmica do perfil do visitante, como mudou. Então, qual que é a nossa especialidade, né? A nossa especialização é fazer resgate, ou busca resgate, prevenção de acidentes em regiões de montanhas tropicais. Então, são ambientes distintos, são ambientes particulares, né? Nós temos condições climáticas distintas, florestais diferentes, ambientais diferentes, então isso tudo conta. Então, a gente pegou um método lá, trabalhou com os italianos e tropicalizamos o nosso resgate, tá? Então, mais uma vez, nós somos formados por montanhistas voluntários, isso é uma dúvida bastante comum. Assim, muita gente de fora pensa que nós somos um braço dos bombeiros, que nós recebemos por isso, mas não, nosso trabalho ele é totalmente voluntário e na maioria das vezes, eu diria que a gente até paga para estar lá. Então, toda a nossa experiência, ela é compartilhada para a nossa missão. A nossa missão, ela é ajudar as pessoas no Marumbi, mas também conservar a natureza. A gente associa uma obrigatoriedade da instituição associar as duas coisas. Uma coisa não existe sem a outra, porque o cosmos não existe sem o Marumbi, né? Então, nós temos uma diversidade de montanhistas com experiências distintas, idades diferentes e também com profissões diferentes. Isso é muito importante dentro da instituição, porque quando a gente fala sobre cosmo, normalmente se associa a quando acontece o acidente, quando acontece a situação. Mas isso é a pontinha do iceberg. Na verdade, para o cosmo funcionar, existe uma estrutura bem grande por baixo disso, por trás disso. A gente precisa se articular com o Estado, a gente precisa ter uma boa relação com o IAT, a gente precisa se fazer presente junto com o Estado, a gente precisa se fazer presente junto com os bombeiros, por isso que eles fazem curso conosco e sempre quando a gente faz treinamento a gente busca trazê-los para perto de nós, né? Porque são as nossas parcerias, né? Nós precisamos dessa interatividade. E também hoje, como a gente está integrado, né, com a FEPAM, nosso compromisso também é contribuir com o montanhismo consciente. Tá? Então, temos uma diversidade de montanhistas, assim, de socorristas, engenheiros mecânicos, biólogos, enfim, tem muita gente aí, não vou lembrar disso tudo. Tem de tudo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, né? Então, hoje, neste momento, assim, nós entramos na pandemia e nós estávamos sem um termo de cooperação assinado com o Estado. Então, muitas pessoas ficaram na dúvida, achando que a gente não retornava para os plantões por causa da pandemia. Não necessariamente. Na verdade, era porque nós não estávamos com respaldo legal para atuar na área. Então, a gente já faz um trabalho voluntário. Imagine a gente ir sem nada que segure a nossa ida lá complexo. Então, esses 2 anos de pandemia e fora a gestão anterior, a gente estava negociando com o Estado
que a gente pudesse ter pelo menos a nossa garantia legal de estar lá. Então, finalmente, em abril deste ano, a gente conseguiu a assinatura do termo de cooperação e para a gente foi um respiro muito grande porque a gente conseguiu isso por 5 anos, tá? Normalmente era 1 ano. E daí 1 ano passa voando, porque a gente tem uma demanda assim, muito dinâmica, já vou explicar para vocês. E daí você, 1 ano acaba, você tem que negociar tudo de novo, não dá para você avançar em outras coisas. Então, como que a gente funciona? Nós temos um compromisso com o Estado, e esse compromisso com o Estado nos diz que nós temos que ter plantões todos os finais de semana de feriado. Nós temos um regime de plantão. Normalmente nós associamos com duplas, né? A nossa escala de plantões a gente faz através de sorteio, né? A gente tenta também encaixar os casais para ficar juntos, tenta flexibilizar nessa situação, né? E aí, ou quem pega carona com quem também, a gente vai tentando ajustar nisso, né? Então, mas de maneira geral, o nosso compromisso é fazer essas escalas de plantões e dentro da nossa rotina de plantão, nós temos algumas coisas para fazer ali, né? Que é orientar os usuários, isso é super importante, porque às vezes a gente consegue evitar um problema na chegada da pessoa. A pessoa chega, você já numa conversinha ali, você já sabe, opa, tem alguma coisa aqui, né? Eu, por exemplo, já consegui evitar alguns em plantões, tem Clodoaldo também, a gente conversa direto sobre essas coisas. Então, além de você recepcionar o visitante, tentar fazer esse trabalho mais próximo para ele entender o ambiente que ele está indo, a gente também tem que fazer a monitoria dos nossos equipamentos. Nós temos... Quem já foi para o Marumbi aqui conhece? Alguém conhece a casa de resgate do Cosmo? Levanta a mão. Já vai fazendo outras, a gente vai levar um para todo mundo lá conhecer a casa de resgate. Então a gente tem... Oi? Conheceu? Então a gente tem, né, a nossa sala de equipamentos, que são todos equipamentos que nós ganhamos por doação, seja dos próprios voluntários ou instituições, né? Existem muitas pessoas que podem não estar mais fazendo parte hoje da equipe técnica, mas eles contribuem dessa maneira. A gente faz conferências de materiais, a gente deixa pronto uma mochila que a gente chama de mochila do coelho, que se tiver algum problema, a mochila já está pronta, a pessoa sobe, nós temos um ambulatório. Então, tudo isso a gente tem que fazer a manutenção constante, que nós estamos dentro do ambiente tropical. Então, a manutenção da casa, ela precisa ser feita de forma recorrente, porque ali, umidade é bem complicado. Aí, além dessas atividades de plantão, de conferir, a gente pode fazer o fecha-trilha, que é, você faz uma subida, depois que todo mundo já subiu, você faz uma subida na montanha e desce. Isso também é muito positivo, porque muitos já conseguiram evitar problemas ou ajudar pessoas que estavam prestes a ter perigos maiores. E aí temos outras atividades que eu vou comentar com vocês, que vai ser através disso. Como que nós somos divididos hoje? Eu não lembro o número exato de voluntários que nós temos hoje, acho que 26, talvez, não 29, não sei, porque isso é dividido. Hoje, a gente tem um conselho, eles brincam, tá? São eles mesmos que brincam. A gente tem os conselhos dos anciões. Não, eles falam mesmo, que é o nosso conselho consultivo, que é justamente o pessoal ali da velha guarda, né? Que na verdade tem mais da velha guarda, mas são os que ficaram ali todos esses 25 anos e agora eles transferiram isso, né? Não, vamos ficar mais na retaguarda aqui e aí a gente vai ficar aconselhando vocês. E a partir de 2018, vou contextualizar isso, que foi a turma que eu entrei, foi a última turma de formação de voluntários, nós tivemos uma entrada relativamente grande de voluntários, e aí até por demandas da própria atualidade, né, a gente está na época de 2018, a instituição estava reformulando a estrutura política, o estatuto deles, e falou, não, vamos dividir o Cosmo em grupos de trabalho. Como eu falei, o acidente é só a pontinha do iceberg, a gente precisa desmembrar os indivíduos que tenham afinidade com determinados assuntos para que eles possam trabalhar nesses grupos de trabalho.
eu, todo a Aldo, Mangaroli, a gente pode estar em mais de um grupo de trabalho, desde que a gente tenha afinidade para isso. Porque às vezes eu não tenho habilidade para determinada coisa. E às vezes eu tenho habilidade para outra coisa. Então, isso que a gente quer fazer, maximizar o máximo possível o conhecimento das pessoas. Então, a gente começou a fazer essa divisão por grupos de trabalho. Isso ajuda no ordenamento das atividades da equipe. Cada grupo de trabalho tem um coordenador de GT. Isso também ajuda muito quando a gente faz reunião, direciona as atividades técnicas, né? Então, a gente trabalha de uma maneira muito forte para ter prevenção, né? Então, uma equipe boa de resgate é aquela que não faz resgate, aquela que trabalha com prevenção, mas ela precisa estar constantemente treinada. Então, nós temos 6 GTs, que são o GT Trilhas, GT APH, né? Atendimento pré-hospitalar, o GT Técnico, que conceitua as questões voltadas para verticalidade, descida de maca, etc. e tal, o GT Base, que ele vai observar, olhar tudo que falta dentro da base mesmo, da casa de resgate, que a gente precisa arrumar, material, etc. e tal. Comunicação, que é um GT complexo, porque não é só a comunicação de rede social, uma comunicação externa e interna, e GT captação de recursos, porque nós somos voluntários e nós precisamos de material, nós precisamos renovar isso de forma constante, tá? Trilhas ajuda no trabalho de trilhas que eu vou falar ali. Então, qual que é a nossa função dentro dessa comunicação? Só para exemplificar para vocês, né? Dentro do conceito de prevenção e manejo de usuários em unidade de conservação, a gente tem um manejo direto e um manejo indireto também. E o manejo direto seria eu colocar as normas lá no parque, ó, você não vai fazer isso, isso e aquilo. Só que isso ela se dá muito mais, isso é o papel do Estado. Isso seria o papel do Estado e a gente nós não temos autonomia do Estado. Então nós fazemos o papel indireto. Então a nossa comunicação, ela é preventiva, então a gente trabalha com recursos visuais, estamos tentando aprimorar isso, direto no parque, que é para comunicar o usuário, para que ele fique ciente do risco que ele está passando, do que ele tem que levar equipamentos mínimos obrigatórios, respeitar o ambiente, em caso de algum problema, acionar os bombeiros. Então, isso é uma forma indireta de manejar os usuários. Tá? Outra forma de comunicação que a gente trabalha também é através das sinalizações, né? Nós não estamos o tempo todo com os usuários, mas a sinalização nosso padrão de sinalizações, ela vai garantir minimamente que o usuário ele consiga fazer a trilha sem se perder, né? Então, nós temos também um trabalho em cima disso, que os GTs eles se conversam. O GT Trilha se conversa com o GT Comunicação, por exemplo, né? Então, todo ano nós temos uma atividade oficial de trilhas para fazer manutenções nas trilhas, inclusive a nossa vai ser semana que vem, né? Ah, eu sei. Vai ser manutenções nas trilhas. E essa manutenção nas trilhas, ela tem um foco preventivo, como eu já falei para vocês, mas ela também tem um foco para minimizar os impactos no ambiente. A gente está falando de um ambiente muito, muito frágil. Os ecossistemas de montanha são extremamente frágeis. Então, quando você coloca degraus, né, faz as contenções de erosão e as sinalizações de forma correta, você induz o usuário a passar por aquele determinado local e concentrar o impacto ali. Porque se você faz um negócio que o usuário não entende, ele não sabe interpretar a sinalização, a comunicação, a tendência é ele ampliar os impactos. Por isso que em muitas outras ambientes de montanha aí que a gente vai, às vezes a gente vê a largura da trilha imensa, tal. Então, todo esse trabalho que o Marumbi tem feito, o Cosmo tem feito no Marumbi, é o que eu acho que segura um pouco para não ser a loucuragem que está tendo aí, por exemplo, em Pico do Paraná, né? Que a gente vê por aí. Então, esse trabalho ele tem essas duas finalidades, o preventivo e minimizar impactos, tá? Além dessa atividade oficial que nós temos anualmente, ao longo do ano, como
de forma voluntária ou no meu plantão, eu posso sim, vou fechar a trilha. Pego uma fita de demarcação, subo, vou trocando, e isso tudo a gente tem, para todas as nossas atividades, a gente tem relatórios depois, nós geramos relatórios. Então, isso é o bacana dentro desses trabalhos de 25 anos, porque a gente tem muita informação ali. E essas informações, elas podem ser úteis para o Estado, por exemplo. Elas podem ser úteis para replicar em outras unidades de conservação também, tá? Então, aqui eu quero trazer uma questão importante, que isso é fruto, tá? Isso aqui, inclusive, eu dei numa outra palestra. Em 2019, na Federal, eu tenho de cabeça alguns dados até mais atuais. Associar o trabalho que é feito na entrada do parque, que é o visitante, que a gente induz muito, a gente pede muito para o visitante, dê o seu nome na ficha de cadastro e fale para onde você vai ir de maneira correta. Tá? Não minta, mas acontece. Acontece bastante. Delimente associado a esse trabalho que o Marumbi faz de compilação de acidentes e dados por 25 anos, isso dá subsídio de informações para a gente tomar decisões, ou pelo menos orientar o Estado. Faça isso, faça aquilo. Não é simples esse trabalho, porque a gente tem que negociar o tempo todo, mas a gente consegue ter isso, pelo menos. Então, isso que foi bacana, que eu peguei esse gancho do Cosmo para trabalhar dentro da minha pesquisa. Então, isso aqui é só uma compilação de 15 meses, tá? Foi quando o Cosmo retomou os plantões em 2018, acho que foi de setembro de 2018, mais ou menos, até novembro de 2019. Não sei precisar, assim, os meses, mas foi de 2018 a 2019, antes da pandemia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do total que o parque recebeu neste período, se for analisar os dados desde 1995, meio que ele mantém uma certa constância, mas ele de 2017 para cá está aumentando. E isso é uma tendência nacional. Todos os parques de montanha e outros parques estão reforçando isso. A visitação está aumentando, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, e 15% ficou no camping. Hoje o camping está fechado, porque o Estado não tem estrutura, não consegue, mas é só para entender como o camping é significativo na visitação, né? Que é só para ter uma ideia que 65% ainda da visita ela é predominantemente por homens, mas isso a gente já teve uma alteração de 95% para cá, antes era 79%, então já as mulheres estão indo mais para montanhas. A faixa etária predominante é de 31 a 50 anos e a maior parte é de Curitiba. Isso é interessante entender porque como a capital tem influência naquela região. Mas aqui não está. Mas o que eu quero falar sobre isso? O que mais chocou quando foi fazendo a compilação desses dados foi ver que 54% dos visitantes estavam visitando o Marumbi pela primeira vez. Isso foi chocante. Isso é um diferencial de lá de 1995, por exemplo, quando o Cosmos surgiu. A dinâmica do perfil da visitação é diferente, né? Os acidentes são diferentes. Hoje a gente enxerga um cenário de que as pessoas sim estão acessando as montanhas, mas elas estão indo sem conhecimento para aquele ambiente. Elas estão indo pela primeira vez sem se orientar. E aí elas estão se submetendo ao risco desnecessário. Justamente No Marumbi. que é diferenciado, né? Exatamente. Então, 54% é muito alto. É altíssimo. E aí, observando os dados também, que fazendo a revisão esses tempos dos dados de acidentes, eu fiz dessa época. Mais para frente, quero ver se a gente consegue fazer desde o início do Cosmo, de 95 até agora, os acidentes, para entender essa flutuação. Mas grandes grupos têm tendência a dar cagada, né? Acima de 8, são os que dão assim, bastante cagada. E eu vou dar um informativo curioso aqui também para vocês. A trilha mais visitada no Marumbi
ela é o Rochedinho. Tá? Lá, quando o Cosmos surgiu, em 95, era o Olimpo, a mais visitada. Era Olimpo, ali a Noroeste, mas de maneira proposital a gestão foi trabalhando e direcionando para que o público fosse para o Rochedinho. E de fato conseguiu. Hoje o Rochedinho é a mais visitada, ela é mais leve, ela tem outras características, mas ela não é a trilha que acontece o maior número de acidentes. A trilha que acontece o maior número de acidentes é a frontal. Justamente pelas condições da frontal. E se for olhar, muitos dos acidentes que acontecem lá na frontal é lá nos diques de Diabásio, lá em cima e na descida. Sempre na descida. E aí outra questão importante que foi levantada há pouco, que a gente sabe que a temporada de montanha, ela começa ali a partir de abril, maio, e ela se encerra mais ou menos em meados de setembro. E quando a gente distribui a visitação do Marumbi, está bem claro, o aumento da visitação do Marumbi, ele realmente é nesse período de montanha. E no período que não é de montanhismo, a visitação ela se reduz um pouco. Às vezes ela dá um pouquinho mais ali em dezembro, que é férias escolares, né? O pessoal vai para o Rio. Só que 75% dos acidentes do Marumbi acontecem fora da temporada de montanha. 25% só é dentro da temporada de montanha. Então veja, isso aí são informações que se nós tivéssemos uma condição de órgãos ambientais um pouco mais sérios, a gente já conseguiria estabelecer alguns critérios para o usuário. Né? Falar, ó, reduz o número de visitas fora da temporada, tá chovendo, não sobe. Outra coisa interessante na contagem do tipo de atendimento. Fecha a vila cedo, determina horário limite, equipamentos obrigatórios. Tem uma série de coisas que dão para fazer só com esses dados que o Marumbi vem coletando, que o Cosmo vem coletando e pegando da ficha de cadastro. Você queria perguntar alguma coisa? Pode, tem problema nenhum. Para mim, o que você vê de papel principal assim, para esse aumento tão grande esses números em questão de gente indo praticar o montanhismo, uma questão na rede social, maior engajamento? São dois fatores, eu acho, e eles estão interligados. As pessoas... Esse tipo de caso, esse tipo de pessoa que ela vai para a montanha, tem que ir para a praia. Exatamente. Então, a rede social contribui muito. Não sei se ia perguntar mais alguma coisa. Não sei se ia perguntar mais alguma coisa. A rede social contribui muito, isso é um fenômeno que está aí. Né? A rede social, a gente fica naquela, né? Quando a gente usa de forma positiva, ela traz resultados positivos. Mas a gente sabe que a gente teve uma evolução tecnológica muito rápida. Nem eu sei usar direito as redes sociais, né? Todo mundo está aprendendo. Então, às vezes a informação chega lá para o indivíduo só quando você está lá no cume. A coisa é bonita, ela não vem com informação educativa. Então, isso influenciou. E outro fator que influencia é porque cada vez mais a gente está com uma população urbana grande, altíssimos índices de estresse, ansiedade, depressão, essas coisas, e as pessoas estão migrando para os ambientes naturais para tentar amenizar essas questões, para ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí, como a gente vê a internet pegando fogo, e, pô, estressado, vou lá nesse lugar aí também. Então, essas duas coisas caminham juntos. E claro que também a acessibilidade, a gente consegue mais facilidade, transitar, então isso está associado. Tem também, só para ajudar a responder, a questão da pandemia, né, que teve o fechamento das academias e até de alguns parques, né, então as pessoas começaram a ter as fugas para outros lugares. Então aí muitos foram para a montanha, né, quando os parques os locais estão abertos. E aí muitas continuaram, gostaram e continuaram nesse ponto. Teve a questão também associada à pandemia, que foi uma crise econômica, que as pessoas não podiam pagar e viajar e ir para outros lugares. Então, sobrou o que era mais barato, ou quase de graça, ir para os parques. Né? Exatamente. Então, isso fez com que muita gente fosse e alguns permanecessem. Exatamente. E o Marumbi, ele é um atrativo bem regional. Então, 94% da visitação do Marumbi é de paranaenses. Então, quando a gente vê outras pessoas visitando, os estados limítrofes, né? São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, que já tem uma cultura ali de montanhismo.
Mas não é restrito a nós, tá? Isso está acontecendo em outros lugares. Eu estudo a Serra dos Órgãos também. E o pessoal lá da Serra dos Órgãos está me falando disso. Nossa, a gente já estava prevendo o aumento da visitação, mas a pandemia fez um boom aqui. E isso que esses dados são anteriores da pandemia, né? Ainda bem que acho que ainda os acidentes assim, estão tranquilos, maravilha, desde que a gente retomou. Mas é só para entender como há uma preocupação, como nós temos essa preocupação aqui, né? Que a frontal é um ponto que a gente tem que olhar. Aí também, né, o Itupava, essas do Itupava, na verdade, foram todas de forma irregular no trilho do trem, nem na Noroeste. Mas tem os motivos. Esse 75% é fora da temporada de montanha e os motivos que fazem com que as pessoas se acidentem. A maior parte deles também são evitáveis. Mentira na base, a gente viu, pessoa que fala que vai para um lugar vai para outro, ou simplesmente esconde uma condição de saúde que ela já tinha, ruim, e dá problema lá em cima. Falta de equipamentos mínimos, isso acontece bastante. Não ter lanterna, ir com celular, usar o celular para bater foto, não ter celular. Estafa, muita estafa. Acontece muito porque daí a pessoa subestima, né? Às vezes subestima até a gente. Quando a gente fala, olha, ó, você vai subir, primeira vez, você já vai subir a frontal, né? Eu agora estou dando uma assustadinha. Eu só sabia que o maior número de acidentes acontece na frontal. Daí isso faz com que alguns mudem a rota. Mas porque a pessoa vai falar, não, vou fazer. Mas daí ela chega lá no cume, 50% do trajeto, vai descer e a estafa é enorme. Daí o tempo dela se prolonga de maneira significativa. Pode falar. Comecei em trilha em 2016. Minha primeira foi o Marubi, mas eu não sabia o que era isso. Saí com a galera que já, mas tinha pessoa que já fazia. Então vamos lá, é tranquilo. Bora. Aí eu subi por essa, que é o Olimpo, né? Subi por Olimpo. Rapaz, beleza. Apareceu. Eu vi a gente passando mal, né? E quando faltava assim, bastante para chegar lá embaixo também, começou a chover, escureceu. Ainda bem que a gente levou todos os equipamentos, sabe? Capa de chuva, lanterna, tudo. E aí onde era a trilha, você não tinha mais caminho, que era só água descendo. Sei que a gente chegou quase 9 horas lá embaixo, o pessoal já estava querendo se antecipar e encontrar com a gente. E se não dava mais, né? Cara, foi o batismo mais difícil que eu vi. E nunca mais esquecer da experiência. Então, depois que você toma consciência, você fala, não vou levar outras pessoas, né, nessa situação. E aí também tem a questão que, como muito acontece fora da temporada, muita gente acaba também insistindo em subir em tempos fechados, nublados, com umidade. E aí frontal é um prato cheio para poder dar acidente, porque ali é bem úmido. Deixa eu fazer uma perguntinha. Pode fazer. Qual o critério hoje para não evitar de subir? Por exemplo, chegou no parque lá, está começando a garoar, está chovendo. Qual que é o critério hoje para você bloquear trilhas? A gente orienta, né? A gente Não não tem poder de proibir. Isso é uma questão que a gente vai ter que trabalhar. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma mobilização em conjunto com os clubes. Não sei ainda, mas vamos ter que tentar, talvez, através da demonstração desses dados, pedir para que o Estado faça parte dele. Porque o que seria o cenário ideal? O Estado fazer uma normativa, tá? Que daí tem força legal isso, porque daí o Estado está falando. Aí se você não cumpriu, polícia ambiental, multa, daí você instrumentaliza, né? Você coloca os meios para acionar aquela pessoa de forma legal. Então o ideal seria que o Estado normatizasse e colocasse os critérios para que o indivíduo pudesse subir ou não. Até 9 horas, equipamentos obrigatórios, fora da temporada, reduz o número de pessoas, dia de chuva, fecha a trilha. Isso seria o modelo ideal, né, para a gente evitar. Isso não seria só para o Marubi, isso dá para ser replicado para outras montanhas também. Tá?
Então, isso é porque a gente tem dados do Marumbi. Então, a gente ainda tem um longo trabalho pela frente para tentar viabilizar isso de forma política através do papel do Estado. Tá? Esse seria. Então, a gente orienta. Então, além, né, de todo esse cenário, o que nós temos que fazer? Nós temos que constantemente ficar capacitados. Então, nós temos um regime de 4 treinamentos anuais, na verdade, 4 atividades técnicas, né? A Trilhas entra dentro disso. Ela entra como atividade técnica, porque a gente também tem uma técnica para fazer o manejo de trilhas, né? Nós temos uma técnica do próprio Cosmo, temos todos os procedimentos do próprio Cosmo, mas nós não dividimos em 4 treinamentos atuais. Então, isso é uma obrigatoriedade do voluntário. Então, além da gente doar o nosso tempo de forma voluntária, fazendo plantão, nós também temos que aí, cumprir com 75% dos treinamentos. Porque se der algum problema, a gente tem que ter uma ideia de como agir, né? A gente tem que estar por dentro dos procedimentos, tem que estar por dentro das atualizações de APH. Então, às vezes, o Cosmo é chamado para muitos compromissos o Cosmo é chamado. Então, eu gosto de falar disso porque, às vezes, a gente não consegue atender todas as demandas que chegam para nós, porque nós temos uma demanda interna que ela já toma bastante tempo da gente. Então, cuidar disso é um pouco complexo. Então, tá aqui, né, os nossos regimes de treinamento, os bombeiros junto com a gente, sempre atuando em conjunto e compartilhando esse conhecimento, que foi o nosso treinamento de APH no final do ano passado, né? A gente ainda estava sem termo de cooperação técnica, foi o primeiro treinamento que nós fizemos depois de 2 anos parado, e o Mundo Vertical cedeu o espaço, e o Buju já fez parte do Cosmo, ou não faz mais, mas sempre está ajudando a gente. Tá? É isso aí. É isso, eu falo do geral. Se vocês quiserem agora, eu vou para as perguntas. Perguntas, comentários. Pode dizer. Troca de cor.